experimentar, inovar, vivenciar, construir aprendizados. Este foi o objetivo do início desse podcast, dos episódios que tiveram aí até o momento. Eu coloquei o nome, que foi um nome bastante... que eu repito, é uma frase que eu repito muito para mim. Ai, de cara comigo eu saquei que não rola isso. Sabe, eu fui percebendo que eu era a fonte de todo o problema, eu emanava problemas e eu era a fonte também das soluções desses problemas. Então eu resolvi começar a gravar esses podcasts com a intenção de compartilhar isso, porque, na verdade, muitas pessoas me emprestaram a história de vida delas, as experiências delas, os aprendizados delas, para que eu pudesse compor os meus. E por muitas vezes eu passei por coisas ou tentei coisas com pessoas do meu convívio familiar, de amizade, do trabalho, que me fizeram enxergar coisas que eu jamais haveria enxergado sozinha. E isso fez com que eu, de verdade, consolidasse a importância das relações. E a importância das relações, para mim, é indiscutível. Só que a qualidade das relações também é algo indiscutível. E eu estou passando por esse processo. Eu entendi, já faz algum tempo, que as relações como é que eu posso dizer? Elas me completam, elas me inspiram. Vou usar a melhor palavra. Elas me inspiram. As relações. Só que as relações também podem me adoecer se eu não souber cuidar delas e colocar cada coisa no seu lugar. Por que eu estou dizendo isso? O meu objetivo agora, a partir deste episódio, eu vou chamar de temporada 2, né? E do episódio 1 da temporada 2, então, trazer um pouco do percurso que eu vivi para construir essas coisas que eu já tenho bem organizadas dentro de mim e também dizer daquilo que eu estou organizando. E eu estou no processo de qualificar as relações, né, de entender o que é dependência emocional, codependência, qual é o meu lugar nisso tudo, até onde eu posso ir para que eu não invada o outro. E isto já está no meu radar há 20 anos. Só que eu não tinha maturidade emocional suficiente para entender isso. E agora, com dos 40 para cá, que eu tenho percebido que não vai dar para fugir disso. Ou eu qualifico as minhas relações com as pessoas para que elas sejam saudáveis, ou eu não consigo aproveitar o que de bom essas relações podem me fornecer para o meu crescimento e o que de bom eu posso fornecer para as pessoas para o crescimento delas, né? Por conta da troca. Às vezes a gente diz assim, as relações são importantes e coisa e tal, mas às vezes as pessoas estão em relações tão tóxicas, tão maledetas, tão infelizes, que será que isso é produtivo de fato? Até onde isso é produtivo? E é isso que eu tenho me dedicado a estudar, né? Que relações são essas, né? As manipulações emocionais, as cartadas emocionais que as pessoas dão umas nas outras, com a gente, inclusive, dentro da própria família, dentro do próprio ambiente de trabalho, enfim. A gente olha para as pessoas tentando o tempo inteiro se chamar atenção, eu sei lá que diabo que é. Eu até sei, mas não quero falar disso agora. Não quero falar disso agora, isso vai ficar para frente. Mas enfim, então eu vou começar a partir de hoje contar um pouco de como eu vivi essa trajetória de 20 anos aí estudando as emoções, a saúde mental, a saúde emocional. Não sou formada na área de psicologia, eu sou pedagoga,
fiz psicopedagogia e fiz alguns outros cursos que foram me ajudando a entender as pessoas, as relações, a mim mesma. E cursos e ouvindo palestras, estudando alguns autores extremamente renomados que cuidam disso, com relação à ética, moral, competências socioemocionais, inteligências múltiplas, enfim, algumas coisas, alguns cursos com este viés eu fui estudando para que eu pudesse lidar melhor com a minha vida. Eu escolhi atuar na educação. Se eu escolhi atuar na educação, eu sou professora formada no magistério, na pedagogia e continuei. Ok, na realidade, em última análise, o que um professor é um desenvolvedor humano. Não tem desenvolvedor de software, desenvolvedor de um monte de coisa. O professor é um desenvolvedor humano. E eu, quando me dei conta disso, eu pensei, falei assim, como é que eu vou desenvolver um outro humano antes de me amparar, antes de eu ser este humano um pouco melhor? Não que eu tenha que chegar no ápice para que eu possa fazer algo por alguém, mas pelo menos um passo à frente eu tenho de estar. Como é que eu vou estimular os meus alunos quando eu me tornei coordenadora pedagógica? Como é que eu vou estimular os meus professores a fazer mais e melhor? O diferente, o arroz com feijão. Como que eu vou dizer para eles se eu não tiver em mim? Então, a minha busca por me tornar, por aperfeiçoar o ser humano que sou, começou daí. Eu tinha de estar um passo à frente. Eu não podia ensinar adição se eu não soubesse adição. Eu não podia falar de atravesse a rua na faixa de pedestre se eu não atravessasse. Eu não podia falar sobre dirija com cuidado e tenha uma postura, uma condução a partir da construção ao invés da destruição se eu não fizesse isso. Como que eu vou falar disso? Como eu vou falar das coisas se eu não tiver um pingo de autoridade ética para poder falar? Sabe aquela pessoa, aquele chefe que fala assim para você, eu quero que você chegue no horário, mas ele nunca chega? Sabe, aquele chefe que diz para você assim, eu quero que você cumpra os prazos, mas ele nunca cumpre? E aí quando ele vem te cobrar o prazo, você faz assim, sei. Aí você pensa na sua cabeça que você não é besta para falar em voz alta, né? Nem você cumpre os seus, por que tá pedindo para mim? Não é assim? Então, eu não gosto de estar neste lugar. Este lugar não me serve. E quando eu tenho que tratar de alguma coisa com os meus professores ou com os alunos, com quem quer que seja, que eu ainda não tenho constituído, eu digo para a pessoa assim, olha, eu estou percebendo que nós temos que qualificar as nossas relações. E nós temos que pensar de um outro jeito, porque do jeito que tá agora não tá bom. Mas eu também não sei o que fazer. Vamos fazer juntos? O que você pensa sobre? Você tá com a mesma percepção que eu? Então, quando eu não sei, eu me coloco no lugar de não sei. E quando eu sei, eu digo, eu sei até aqui. Este não é todo saber, não está nem próximo de ser todo saber que existe, mas a gente já consegue saber de onde a gente parte. E onde a gente vai chegar, a gente pode construir no caminho. Então, esta foi a minha busca. E esta minha busca, ela começou muito jovem, né? Eu era molecona, eu pertencia a uma religião, e nessa religião a gente falava muito sobre as coisas que Jesus ensinou, né?
E eu acabei, nas idas e vindas, participando de grupos de jovens. E esses grupos de jovens, muitas vezes a gente tinha que estudar sobre o que era relacionamento saudável, saúde mental e emocional, sobre ética, sobre os ensinamentos de Jesus e assim por diante. Então eu já comecei muito menina nisso, né? Estudar o que era filosofia, quem eram os principais filósofos, o que eles traziam enquanto premissa, enquanto princípio. E aí eu comecei nesta caminhada. Então, muito jovenzinha, meninona mesmo. Quando eu entrei no magistério, que eu decidi que eu queria ser professora, porque eu não fui parar no magistério porque alguém me empurrou para lá, não. Eu quis estar lá. Foi a minha escolha. E fui para lá. Quando eu cheguei lá, os professores tinham uma fala, eu fiz Cefam. E na época que eu fiz o Cefam, a gente estudava muito sobre o construtivismo, que era uma teoria bastante inovadora na época de 94. De 94 a 98 eu fiz magistério. Inovadora no Brasil, tá? No Brasil. Porque a maioria do ensino aplicado nas escolas era tradicional. E o que isso significa? É que era uma educação que os professores vinham, enchiam a lousa, passavam o ponto. Lembra? Copiem o ponto da lousa. E aí você copiava lá, fotossíntese, é isso, aquilo, outro. Chegava na prova, a professora te perguntava o que é fotossíntese? E você tinha que escrever exatamente como você tinha aprendido. Isto classificava você como uma boa aluna ou não, como um bom estudante ou não. E assim era. Quando eu cheguei no construtivismo, lá que era ensinado dentro do Cefam, eu comecei a perceber que aquilo não ensinava ninguém. Que ao invés de eu passar na lousa o ponto do que é fotossíntese, eu tinha que mostrar para os meus estudantes o que era, aonde era, para que serve a fotossíntese. Por que ela é útil? Por que ela é útil? Para quem ela é útil? Para a planta? Para as pessoas? Aonde que ela funciona? Como ela ocorre? E isto em loco, olhando para a realidade, olhando para as plantinhas. Eu comecei a entender isso lá. E aí, muitas coisas foram caindo a ficha para mim. Porque, de fato, eu sabia o que era fotossíntese, mas eu não pegava aquele conhecimento e aplicava em lugar nenhum. Eu só aplicava ele na prova depois, para poder passar de ano. Eu não aplicava ele em nenhum outro buraco da minha vida. Então, eu comecei a questionar isto. Mas que diabo é isso? Então, quando eu terminei o Cefam, que eu fui dar aula, já com 18 anos, eu entrei já nessa outra perspectiva. Bom, tudo que eu tenho que ensinar para os meus estudantes, eles têm que entender aonde está, para que serve. Onde que vai usar esta bagaça? Porque senão não faz sentido. Eu estou perdendo tempo e matando o tempo dos outros. Para que eu vou pegar a minha energia e o meu tempo para enfiar em coisas que não vão levar a lugar nenhum? Então, nesta época eu já comecei a me incomodar. E foi a época que eu também comecei a estudar um pouco mais sobre filosofia. Então, lá no Cefam, no magistério, o primeiro livro que eu li, que me fez assim um boom na cabeça, que foi no segundo ano do magistério, eu não esqueço, foi O Mundo de Sofia. Quem conhece O Mundo de Sofia? Esse livro é incrível, ele é incrível, eu tenho ele aqui na minha estante, eu estou olhando para ele neste momento. Ele é incrível. Por quê? Porque para quem ainda não manja nada do babado, ele vai mostrar um percurso extremamente interessante através de um jeito muito lúdico, muito legal, muito instigante, de como você vai descobrindo as coisas, de como você vai descobrindo o jeito que o mundo funciona, as relações, a sociedade funciona.
Isso através dos filósofos clássicos e outros mais contemporâneos, enfim. E aí foi. Começou, eu já estudava antes por conta da religião, o que era filosofia, e quando eu cheguei no magistério, que eu me deparei com este livro, e por conta da maturidade também, né, que a gente vai adquirindo, a gente vai construindo, muitas coisas fizeram sentido. E eu fui percebendo a principal coisa que não adiantava nada eu montar uma aula incrível para as minhas crianças se elas não estivessem engajadas e atentas. Porque a aula não podia ser incrível para mim. Eu não podia só saber como ensinava, eu tinha que saber como aprendia. Então não adianta eu levar uma estratégia de ensino para uma criança que não é o jeito que ela aprende. E aí já começou o meu inferno. Nesta mesma época que eu comecei a perceber essas coisas, foi quando eu me dei de cara com uma depressão lascada. Mas com 20 anos de idade, eu passei por uma depressão que, meu Deus do céu, Nossa Senhora, foi o fundo do poço. E aí eu tinha problemas na tireoide e tinha o problema da depressão. E eu tive que fazer tratamento médico na época, tomar remédio controlado, eu tive que fazer tudo para sair do poço que eu me enfiei. Porque, inclusive, pensamentos suicidas, ideações suicidas, eu tive. E eu não tinha coragem, mas eu tinha o desejo de morrer. Porque aquilo que estava dentro de mim não estava suportável de viver, de sentir, de pensar. E eram muitas coisas, muita gente, de impotência, perfeccionismo, arrogância, rejeição, medo, muito medo. Porque eu fui, na realidade, hoje eu percebo que parece que o mundo foi abrindo, eu fui entendendo como o mundo funcionava, e eu olhava para aquele mundo do jeito que ele era, do jeito que eu tinha condição de perceber na época, vou fazer esse parênteses, do jeito que eu tinha condição de perceber na época. E eu olhava para esse mundo e eu dizia, eu não dou conta dele. Eu não vou dar conta dele. Eu me meti num lugar que eu não vou dar conta. Eu não dou conta de ser filha, eu não dou conta de ser namorada, eu não dou conta de ser irmã, eu não dou conta de ser professora, eu não dou conta de ser eu mesma. Eu não dou conta. São muitas variáveis, são muitas coisas que eu tenho que lidar ao mesmo tempo, eu não dou conta. Era o que ficava na minha cabeça, martelando lá no inconsciente o tempo inteiro. Eu não dou conta. E isso, gente, me perseguiu por muito tempo. Só que tenho família, tenho mãe e pai, tenho irmãos. As pessoas foram percebendo isso e foram me ajudando, me apoiando a entrar por alguns caminhos onde eu pudesse me construir. E aí, estes caminhos eu conto no próximo podcast. É isso.